Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de hoje, a aula hoje especial. A gente conta com a colaboração, um bate-papo, uma aula-palestra com o professor Rogério Cristofoletti, professor Rogério, professor da Federal de Santa Catarina, né, tanto do Departamento de Jornalismo da graduação, quanto do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo. Professor Rogério, um dos responsáveis, um dos coordenadores do Objetos, né, um laboratório, um observatório de ética, né, e que tem discutido também as transformações que o jornalismo tem enfrentado, a crise do jornalismo, né, e a aula-palestra de hoje é justamente sobre essa obra do professor Cristofoletti, sobre credibilidade, vamos falar de como é que nós chegamos até aqui e se tem solução, né? Tá aí, ó, fala alguma coisa, que eu acho que, senão, não vai aparecer, Bela. Estamos o aqui. Áudio, muito bem, aí, ó. Estamos aqui, tá então, aí, com a obra, o texto, A Crise do Jornalismo Tem Solução? O Rogério vai tentar responder hoje. Disponível nas melhores livrarias, né? Então, Rogério, fique à vontade. Você tem aí 40 minutos, 50, também não, é só uma estimativa, não precisa se prender muito a isso, não. E depois a gente abre para as perguntas e para o debate, ok? Seja bem-vindo e muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Olá, gente. Muito obrigado também pelo convite, professor Rafael. É um prazer estar falando com vocês aí, com o pessoal da UFES, do PPG-Com e com os convidados que estão aí também acompanhando essa disciplina. Obrigado também por fazer menção e por estimular a leitura do livro, que, como, né, disse o Rafael, está nas melhores, mas também está nas piores casas do ramo, tá em todas. Ele pode ser encontrado tanto em suporte físico, papel, e fica até simpático no papel, né, quanto em e-book também, e por aí vai. Obrigado por essa oportunidade de falar sobre isso, porque eu vou tentar dar conta de algumas coisas que eu menciono nos capítulos que vocês leram, e também conectar com algumas coisas que eu tenho pensado no último momento, e eu me organizei aqui, e eu pensei em 10 pequenas partes, 10 comandos que me orientam a fazer um argumento aí, um raciocínio em torno disso, tá? A primeira coisa que eu quero falar é que a crise do jornalismo ela é complexa e tem fatores que são endógenos e exógenos. O que eu quero dizer com isso, né? A crise ela é complexa, isto é, ela não é fácil de enfrentamento, ela é dinâmica, ela é multifacetada e a gente pode afirmar também que ela é inédita. Ela é financeira, tem um caráter financeiro, que é o mais visível deles, é uma crise ética, é uma crise de governança, de tomada de decisão, é uma crise que coloca em risco a existência, coloca sim em risco a existência da indústria jornalística, né? E que pode afetar a atividade jornalística, né? Vejam que eu estou separando a indústria do jornalismo. Quer dizer, é possível também fazer e pensar o jornalismo para além da indústria, ok? Mas essa crise, ela oferece uma ameaça forte à indústria jornalística. Como eu disse, a crise tem fatores endógenos e exógenos, né? E é preciso reconhecê-los para tentar, de alguma forma, apresentar soluções ou arriscar saídas, né? Os fatores endógenos, eles se referem, sobretudo, à nossa incapacidade, à incapacidade das organizações jornalísticas e dos profissionais de cumprirem um programa que atenda às expectativas do público. Esses são os fatores endógenos, são próprios do jornalismo, né? A nossa incapacidade de perceber como é que a gente pode atender essas expectativas do público. Os fatores exógenos, eles são derivados de ameaças externas ao jornalismo,
que oferecem uma concorrência que é avassaladora e é inédita também. O jornalismo sofre concorrência desde sempre, mas a concorrência que a gente sofre hoje, ela é inédita até então. Os fatores endógenos e exógenos, eles se entrelaçam na crise, eles se retroalimentam, eles não estão estanques, né? Então, isso torna as respostas a eles mais complexas, mais difíceis, tanto de serem implementadas, de serem acompanhadas, que a gente precisa acompanhar, né? E atendidas, né? Quer dizer, efetivadas. Entre os fatores endógenos, o elemento mais visível, a meu ver, é a nossa incapacidade como jornalistas de nos mostrarmos confiáveis ao público, né? Na crise do jornalismo, isso se manifesta como perda de credibilidade ou como queda de confiança, queda de índices de confiança. Eu considero que esse é um fator endógeno da crise porque tem a ver com o não cumprimento de um programa mínimo que atenda às expectativas do público. O noticiário ele pode frustrar o espectador porque ele não foi completo o suficiente. Ele pode, porque ele abordou o fato por uma perspectiva que desagrada o telespectador, porque o noticiário ignorou algo que o espectador considera que é importante, porque o noticiário se distanciou muito do que o espectador considerava como aceitável, ou em casos extremos, porque o meio jornalístico parece ter renunciado à sua prerrogativa de informar com integridade, ética, qualidade técnica e por aí vai. Mostrar-se menos confiável do que antes ou deixar de ser confiável leva a um resultado que é complicado, né? Que é a corrosão da credibilidade do jornalismo, que é um sintoma de algo maior, né? Um sintoma, o que é um sintoma? Um sintoma é um sinal, né? É uma manifestação de algo que pode estar oculto ainda ou não totalmente compreendido. Nesse caso, as fissuras, né, na credibilidade podem estar nos indicando que existe um perigo existencial concreto. Talvez o jornalismo, e qual seria esse perigo, né? Imaginar que o jornalismo talvez não seja mais capaz de oferecer o que ele promete, né? Então, daí que enfrentar a questão da credibilidade, né, é crucial para a gente retomar laços, para refazer pactos com o público. Eu digo um pouco isso no livro, né? Isso é essencial tendo em vista que o jornalismo precisa do público para se sustentar economicamente e para se estabelecer moralmente, porque o jornalismo se coloca como uma atividade social de finalidade pública que é comunitariamente importante. Esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, a crise ela é complexa, tem fatores endógenos e exógenos. O segundo ponto é que, em tempos de crise, cortar custos é o primeiro pensamento, né? Então, a dimensão econômica da crise é sempre a mais visível, é a imediata, né? Quando o dinheiro não consegue pagar as contas. Ela funciona como alerta vermelho e impele, né? Motiva, provoca ações quase sempre precipitadas dos gestores. Geralmente, se ataca a crise econômica com ações que são pretensamente enérgicas, como o estancamento de uma sangria. E aí eu vou pegar a metáfora do estancamento da sangria, né? Como é que a gente estanca uma sangria? Comprimindo o ferimento ou usando um torniquete, ok? O torniquete pode reduzir, né, a perda de sangue, mas também pode prejudicar a irrigação do membro que está precisando de sangue, né? Quer dizer, pode levar a uma trombose, pode levar a uma necrose, né? E a gente, na pretensão de estancar a sangria, a gente mata o paciente, certo? Já a compressão da ferida, né, comprimir o ferimento, é um paliativo, não resolve. Né? O que vai resolver? É o curativo. E o curativo demora, certo? O curativo demora um pouco mais, exige menos força e mais habilidade, por exemplo. Menos energia e mais o quê? Mais habilidade para tratar disso. Também não pode ser muito demorado, mas também não pode ser muito apressado. Curativos apressados tendem a não ser efetivos.
Então, em crises econômicas, muitos gestores tentam solucionar com corte de despesa e corte de empregos, e não com o equacionamento inteligente dos recursos que eles têm. Né? Eles acreditam que cortar empregos é cortar despesa, só que empregado não é despesa, certo? Empregado é o quê? Empregado é força motriz do trabalho que você quer executar. É inteligência, é capacidade, ok? Essas medidas de cortes, elas atacam o problema, mas nem sempre atacam a causa do problema. Quer dizer, pode funcionar no curto prazo, mas não depois. Né? Quer dizer, você corta custos, corta empregos, e aí você está com uma equipe enxuta. Só que aí você não consegue fazer direito o seu trabalho. E aí? Você não tem mais onde cortar e você não consegue resolver o problema. Né? Geralmente, cortar é para quem quer se manter, quer estar no mercado. Né? Investir é quem quer permanecer efetivamente bem posicionado no mercado. E aí o terceiro ponto, tá? Resgatar a credibilidade significa investir. É difícil falar disso, né? Quando se fala de crise, né? Porque as pessoas pensam em cortar e não em investir, né? Então, esse terceiro ponto se refere, sobretudo, né, a tentar modificar um pouco a perspectiva de como se olha o problema, de como se enfrenta o problema, né? No jornalismo, a credibilidade não é qualquer coisa, é um ativo intangível tão importante quanto o que existe no sistema bancário. O sistema bancário não existe sem confiança. O jornalismo também não existe sem confiança. Se eu não confiar minimamente no banco, confiar em liquidez, por exemplo, ou se eu estou investindo, se eu não confiar na rentabilidade, eu não vou investir naquele banco. Eu não vou colocar dinheiro no lugar se eu não sei se eu vou ter o retorno ou ele de volta quando eu precisar. Certo? Confiança. Confiança é a base desse tipo de negócio. A mesma coisa no jornalismo, né? As audiências, elas precisam ter as suas expectativas de qualidade atendidas minimamente, né? Para se manter o quê? Conectadas naqueles meios jornalísticos, para buscar ser informadas por eles. O resgate da credibilidade não tem a mesma importância que da manutenção para equipamentos, por exemplo, ou ser continuamente atendido por uma cadeia de suprimentos. São decisões, todas essas são decisões do gestor. Cuidar de suprimentos, cuidar de equipamentos, cuidar de equipe, mas resgatar credibilidade não é a mesma coisa que isso, né? É algo além. Resgatar credibilidade é uma ação que precisa ser contínua, e tem uma importância para a manutenção dos elos que sustentam essas atividades. No caso, a atividade jornalística. Esses investimentos, né, em resgate da credibilidade podem ser financeiros, logísticos, em recursos humanos, em sistemas, em processos. Pode ser em gestão de qualidade, em aumento de transparência, em incentivos para a participação do público. Em causas, por exemplo, fazer um jornalismo de causas ou criar campanhas para que se reforce os laços comunitários e se busque uma identificação maior com o público, de forma a público confiar cada vez mais naquele meio. Quer dizer, são variados, né? Esses investimentos, eles não são acessórios, né? Eles precisam estar diretamente ligados ao fazer jornalístico, pois a credibilidade, e aqui eu arrisco alguma coisa, né? A credibilidade é o tecido conjuntivo da relação produtor-consumidor de informação. O que é o tecido conjuntivo? É aquele que liga as partes. Entende? Sem a credibilidade, a gente pode pensar na metáfora das pontes, né? Traçar ponte entre públicos e fontes, públicos e fatos. Ora, a argamassa dessa ponte é a credibilidade. Sem ela não dá. Né? A partir do momento que eu perco a credibilidade de um veículo, eu não vejo mais. Ok? Quarto ponto. As plataformas se aproximam, oferecem ajuda, mas isso vai ter um custo para o jornalismo. Tá? Eu já escrevi sobre isso, mas eu vou voltar a falar sobre isso. Eu não escrevi tanto, eu escrevi rapidamente no livro, mas eu tenho escrito um pouco mais sobre isso, que é algo que tem me preocupado mais. Vamos chamar das plataformas, ou podemos chamar de grandes conglomerados, de gigantes da internet, de big techs. Ok? Elas modificaram não só o capitalismo,
elas modificaram a vida social contemporânea. Elas vêm modificando a vida social contemporânea. Elas estão em todas as partes. Elas nos convencem continuamente de que trazem soluções, né? Trazem soluções para tudo. Tem um autor que começa a ser traduzido no Brasil, que é o Evgeny Morozov, que é um grande crítico ao solucionismo tecnológico, né? E o que é um solucionismo tecnológico? É imaginar que tudo pode ser resolvido com apps, ou com sistemas, ou com plataformas, certo? E eu tenho um exemplo de solucionismo tecnológico, né, de tentativa frustrada, né? Vocês já devem ter ouvido falar de blockchain. Blockchain se tornou uma expressão que todo mundo, de repente, começou a falar que ia ser a grande novidade tecnológica. Os meses foram se passando e nada de blockchain, e nada de implementação disso. Tem um cara que eu respeito muito, que faz um blog muito bacana, chamado Guilherme Felitti. Aliás, ouçam o blog dele, que é o Tecnocracia, melhor blog brasileiro de tecnologia. É um blog quinzenal, e num desses episódios ele estava dizendo que o blockchain é uma solução esperando um problema, né? Quer dizer, temos a solução, mas tá, e qual que é o problema, né? Então, o Morozov aponta faz essa crítica em torno do solucionismo tecnológico. Ele fala que é necessário que, muitas vezes, as tecnologias não vão resolver o nosso problema, é a política que vai resolver o nosso problema. É o trabalho, é o engenho humano, o pensamento, é a arte, é a conjugação de esforços, né? E por aí vai. O solucionismo tecnológico, ele age como uma espécie de tranquilizante, diz o Morozov, né? Eles nos deixa, tranquilizante, ele diz mais ou menos, tá? Estou me apropriando um pouco dele, modificando um pouco do que ele diz, tá? E a metáfora do tranquilizante nos permite pensar que o que faz o tranquilizante? Ele deixa a gente mais relaxado, mais receptivo à ação dos outros e deixa a gente mais inerte, né? O Morozov vai criticar, dizendo que a perversidade dessa saída é que o Vale do Silício pensa que todas as soluções saem de lá. E isso nos contagia de uma tal maneira que a gente, sabe, amortece a nossa criatividade, a nossa capacidade de sonhar soluções para além do Vale do Silício. Quer dizer, eles castram, de alguma maneira, a nossa criatividade para pensar soluções para além dos contornos da Califórnia, né? Não é qualquer coisa, né? Google, Facebook, etc., se espalham por todas as partes, eles já capturaram a internet, eles nos seduziram e agora se apresentam como os grandes solucionadores de todos os outros problemas. A Calico, por exemplo, que é uma empresa, né, de Google, ela quer acabar com a morte. É uma empresa de biotecnologia que quer acabar com a morte. Isso, não estou exagerando, tá? O Airbnb, que é outra plataforma, quer solucionar os nossos problemas com hospedagem. O Cabify e a Uber, os nossos problemas de deslocamento. Netflix, o nosso problema com entretenimento. O seu problema com entretenimento. O iFood quer acabar com a sua fome. Veja, ele quer acabar com a sua fome, não com a fome do mundo. Certo? Há uma diferença gritante entre uma coisa e outra. Certo? Google e Facebook se aproximam do jornalismo para também oferecer soluções. Soluções para a crise. Eles destinam recursos para fortalecer o jornalismo local, oferecem treinamento, desenvolvem soluções de gestão, discutem produto e engajamento, entre outras muitas soluções. Como em todos os campos em que eles atuam, Google e Facebook são bastante incisivos, insistentes e agressivos, mas sem perder o sorriso no rosto, sempre colorido, certo? Com puffs maravilhosos, né? O lugar de trabalho se chama campus, é quase uma universidade, certo? Né? É como o técnico de futebol que virou professor, certo? A ajuda ao jornalismo, então, dessas grandes plataformas, parece um certo canto da sereia, né? Mas, na verdade, é um acordo com o Mefistófeles. Vocês vão resgatar lá
Fausto, né, do Goethe, você tem ali alguém fazendo um contrato com Mefisto, que é um contrato que vai ter uma contrapartida, como qualquer contrato. E isso vai ter um custo. Qual vai ser para o jornalismo? Qual vai ser o custo? Qual vai ser a contrapartida do jornalismo diante de tanto apoio dessas grandes plataformas? Os meios que recebem recursos do Google e Facebook, eles poderão ser críticos a essas plataformas? Eles poderão contrariar os termos do acordo quando essas condições, esses termos do acordo, colidirem contra os seus próprios objetivos ou as suas linhas editoriais? Eles conseguirão manter a sua independência editorial sendo tão dependentes financeiramente dessas plataformas? Eu tenho umas notícias, né? Esse acordo vai custar caro. Esse acordo vai custar caro. Ponto 5. O Google Showcase é uma miragem. Recentemente, né, o Google apresentou um programa de apoio para veículos e o que se pode ver é que o tal do Google Showcase, ou Google Destaques, Google Novidades, é uma miragem, né? Recentemente a gente publicou uma análise da Janara Nicoletti lá no Objetos e ela aponta, né, que poucos foram os privilegiados e que os critérios de escolha são opacos, são, sabe, são para inglês ver, né? Os pequenos ficaram de fora, numa clara estratégia de se concentrar nos maiores e nos mais influentes. Assim você pode, inclusive, direcionar o noticiário, tornar a cobertura muito mais simpática, criando um falso consenso em torno da proposta, né? Não há clareza dos critérios da qualidade, a proposta não é suficientemente clara, porque ela se apoia num argumento bastante convincente. O argumento é US$ 1 bilhão em 3 anos. Esse é o argumento. Né? Quer dizer, não é um argumento, né? É um berro, é um grito, é um bater na mesa. US$ 1 bilhão em 3 anos. Sexto ponto que eu vou tratar, em 10. As plataformas não podem definir o que é qualidade informativa. Há um problema adicional com atividades, com iniciativas como a do Google Showcase, né? Elas afirmam que distribuem recursos para os veículos de qualidade. E os empreendimentos escolhidos automaticamente ganham um selo de qualidade, certo? Elas ganharam dinheiro do Google, estão sendo reconhecidas de alguma maneira. Essa certificação, muito entre aspas, não pode ser conferida única e exclusivamente pelas plataformas doadoras. O processo de escolha de um meio jornalístico pelo seu público é um processo complexo e que deve ser guiado pela liberdade individual de cada um. Cada pessoa ter a liberdade de escolher quais são os seus meios de informação. O processo de definição de estándares e padrões de qualidade no jornalismo também é um processo complexo, dinâmico, e que não deve e não pode ser liderado pelo Vale do Silício. Algumas pesquisas simultâneas que estão sendo feitas em vários países vêm demonstrando que o jornalismo se faz e se estrutura por culturas locais. O jornalismo é ligeiramente, ou às vezes até fortemente, diferente no Brasil, nos Estados Unidos, na Sumatra, no Butão, na Índia. As culturas locais determinam isso também, né? Uma única lógica de qualidade, padrões unívocos de qualidade ditadas pelo Vale do Silício, é uma forma de achatamento hegemônico, né? É um tipo, volto a dizer, sorridente, colorido, de imperialismo californiano. Né? As plataformas doadoras podem definir os seus critérios de elegibilidade, né, para os seus programas. É claro que eles podem escolher para quem eles vão dar dinheiro, claro, né? Mas a definição de padrões de qualidade é, historicamente, resultado de colisões, consensos e amálgamas das expectativas do público e da capacidade produtiva e de oferta dos produtores. Ter intermediários agora, né, é um risco para o jornalismo e para o público. Sétimo ponto. Talvez seja o mais polêmico, tá?
talvez seja o mais drástico, mas eu vou tomar aqui até para fazer uma pausa dramática. Então, o sétimo ponto é: as plataformas são inimigas do jornalismo. Tá? Eu preciso ser sincero, e estou sendo, né? Se eu fosse fazer um tweet dessa minha fala hoje, seria: Google e Facebook são inimigos do jornalismo. Eles são grandes ilustrações dos fatores exógenos, aqueles que eu dizia no começo, né, dessa noite. Eles representam ameaças competitivas avassaladoras ao jornalismo e eles oferecem uma ameaça existencial real à indústria do jornalismo. Nos últimos anos, Google e Facebook drenaram oceanos de verbas publicitárias que antes irrigavam meios jornalísticos. Juntos, Google e Facebook abocanham 2/3 da publicidade da internet hoje. E esse apetite não está com cara de que vai parar, ele é insaciável, né? Eles não só têm as plataformas de exibição dos anúncios, né? Como também eles detêm os mercados dos anúncios e controlam os algoritmos de visualização dos conteúdos, o que dá a eles a chance de o quê? De chantagear por mais visibilidade e alcance, pedindo que a gente impulsione, por exemplo. Né? Ao tomar conta desse processo da distribuição do jornalismo, eles se apossam de um momento que é central e que foi muito negligenciado pelo jornalismo no mundo todo, certo? Não bastasse isso, né, de drenar os recursos que iam, boa parte dos recursos publicitários que iam para o jornalismo, essas plataformas fizeram uma outra coisa que é deletéria, tá? Elas convenceram o público a naturalizar produtos e serviços gratuitos na internet. Acontece que não existe nada de graça. O modelo de rentabilidade dessas plataformas é outro, a gente sabe, né? Apoiado no que a Shoshana Zuboff fala de capitalismo da vigilância. É dados, comercialização de dados, comutação de dados, modulagem, perfilamento, né? Depois pensando em publicidade programática, microtargeting e por aí vai. Né? Isso a Shoshana já disse, mas o Sérgio Amadeu já escreveu sobre isso, o Tim Wu já falou dos mercadores da atenção. Então, a disseminação dessa mentalidade de uma internet free é perigosa, é deletéria, é ruim para o jornalismo e há muitas outras atividades humanas. Há uma confusão deliberada no termo free, né, que pode tanto significar livre quanto gratuito. Né? Há uma confusão deliberada para isso. Né? Todos nós queremos uma internet free, mas queremos uma internet, serviços de graça? Serviços podem ser oferecidos de graça? Seja, claro que a gente gostaria de coisas de graça, mas isso não é possível. As pessoas precisam cobrar pelo que elas fazem, pelo que elas oferecem. Isso tem um custo. O custo de algo que é o maior ativo, o ativo mais precioso de todos, ao menos, tempo. Ninguém tem tempo sobrando. Tempo, ele é um ativo inelástico. Todo mundo tem, eu, Rafael, Tamara, Maíra, Laís, qualquer um de nós tem apenas 24 horas em cada dia. Bill Gates, Jeff Bezos, todos eles só têm 24 horas no dia. Entende? Quer dizer, e aí? E aí você tem um monte de gente disputando essa atenção. Tá? Então, mas isso tem um custo. Isso tem um custo. A atenção tem um custo cognitivo, tem um custo, né, inclusive financeiro. Então, a disseminação dessa mentalidade, ela contagiou a todos e influencia as novas gerações, o que pode impactar o negócio jornalístico nas próximas décadas. Pergunta para os seus alunos aí, quem assina jornal? Quem assina revista? Quem assina portal? São poucos. Assinam, que paguem, né? Que paguem. Aí você pergunta depois se eles assinam Netflix. Ou
se eles assinam Spotify, que tem o híbrido, né? Tem uma parte gratuita, tem uma parte... Entendem? Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, tá? Que claro que tem diferenças de negócio para negócio, mas há estratégias também diferentes de posicionamento dentro do mercado. Então, não bastasse ter sugado boa parte da publicidade que mantinha a indústria jornalística, não bastasse ter desencorajado indiretamente, ou talvez diretamente, os novos consumidores a pagar por informação, as plataformas vão além. Elas utilizam os conteúdos jornalísticos sem remunerar os meios e sem remunerar os trabalhadores jornalistas, né? Então, se alguém tira o que mantinha o seu sustento, convença outras pessoas a não te pagar, e se esse alguém ainda usa os seus produtos ou serviços sem te dar dinheiro, esse alguém é seu amigo? Não, desculpa, mas esse alguém é seu inimigo. Por isso que eu sustento que as plataformas são inimigas do jornalismo, que é isso que elas vêm fazendo, tá? A gente não pode se dar ao luxo de ser ingênuas nesse sentido, né? Acho que a gente tem um problemaço para resolver, né? Como comunidade global, que se pretende ser bem informada para tomar decisões. O ponto 8. As plataformas estão se infiltrando nos pontos mais sensíveis do jornalismo. De maneira estratégica, Google e Facebook estão apoiando ações em diversas partes do jornalismo nacional e internacional. O Google e o Facebook criaram programas de auxílio ao jornalismo porque esses gastos cabem nas suas planilhas, não custam tanto e causam uma ótima impressão social. Né? Estamos fortalecendo um ecossistema informativo, estamos salvando a democracia, estamos salvando o jornalismo. E eu não estou exagerando, essas são as palavras deles, tá? O Google News Initiative, por exemplo, argumenta que quer construir, abre aspas, um futuro mais forte para o jornalismo, fecha aspas. Para isso, o Google cria produtos, abre aspas, para atender às necessidades das organizações de notícias e expandir seus negócios digitais, fecha aspas. Ele fecha parcerias, abre aspas, para resolver os desafios mais importantes da indústria jornalística, fecha aspas. Ele desenvolve e apoia, abre aspas, programas para impulsionar a inovação, fecha aspas, no setor. O Google News Initiative tem cursos de capacitação para jornalista, tem ações de educação para mídia, tem eventos de inovação, gincanas, hackathons, tem verba de apoio para iniciativas como Asmina, Jota, Estadão, o Globo. Eles criaram ainda a aliança Rede Digital Premium de jornais, para jornais pequenos. Criaram o programa Impacto JOR, que é uma ferramenta para tentar determinar impacto e aí convencer anunciantes. Eles apoiam qualificação profissional, como do projeto da credibilidade, no capítulo brasileiro do Trust. O Facebook já patrocinou iniciativas como o Vaza Falciani, o Robô Fátima do Aos Fatos, o Atlas da Notícia, o Comprova, sim, Comprova, né, um consórcio de checagem de dados, né, e recentemente, junto com a Brage, estava oferecendo um curso massivo chamado Reconstrução do Jornalismo Local. Google e Facebook estão metidos em projetos de media literacy, de treinamento de pequenas redações, de definição de produtos, de agência de checagem de dados, de projetos de certificação. Percebem que a estratégia é cercar a presa? Ponto 9. O jornalismo precisa cobrir as plataformas de forma mais crítica e menos complacente. A estratégia de se infiltrar nesses pontos mais sensíveis do jornalismo gera, inevitavelmente, o quê? Constrangimento nos meios e nos profissionais que são apoiados, né? Cobrir mais severamente essas plataformas, se desviar do discurso de gratificação, não cair num adesismo, né, num solucionismo tecnológico, num ufanismo da tecnologia, e investigar as plataformas vai se tornar cada vez mais difícil. Tá? Seja pelo constrangimento, que eu já falei, seja por razões geográficas e logísticas, né? Nós estamos no Brasil, como é que a gente cobre plataformas que são todas blindadas, né?
Muitos repórteres da área de tecnologia já se queixam há décadas, né, do alinhamento editorial a que eles são submetidos para serem convidados para feiras, eventos, demonstrações antecipadas de lançamento de produto e por aí vai. Aí eu pergunto, que jornalistas brasileiros vão fazer reportagens investigativas sobre exploração dos trabalhadores nas plataformas? Né? Que jornalistas vão falar sobre esgotamento físico, mental e síndrome de burnout? Que jornalistas vão cobrir o debate crescente sobre monopólios digitais, que está cada vez mais entrando em pauta? Quem vai, de alguma maneira, desafiar esses gigantes tecnológicos quando seus meios de comunicação dependem do sistema de publicidade do tipo AdSense, AdWord, né, publicidade programática? A democracia, eu estou caminhando para o final, a democracia é um sistema de partilha de poder e de fiscalização dos poderosos. É também o regime em que as pessoas são chamadas a decidir os seus rumos. E elas precisam fazer isso de maneira bem informada. Cobrir com independência e rigor as plataformas é importante para a democracia. Mas não só. Acreditem, é importante inclusive para o próprio capitalismo. Né? Eu estou me ouvindo falar isso, fazer o quê? Mas é verdade. Né? Ponto 10, meu último ponto. Taxar as grandes plataformas para não depender delas. Recentemente, a FENAGE e a FIGE, a Federação Internacional do Jornalismo, dos Jornalistas, elas lançaram uma campanha para se discutir a criação de um fundo para manter o jornalismo. E que essas plataformas, as grandes plataformas, de alguma maneira contribuiriam para esse fundo, sendo taxadas para isso. Em junho desse ano, eu dei uma entrevista lá para o Sindicato de Jornalistas do Ceará e eu falava disso, que é necessário taxar, sim, Google e Facebook, porque é uma maneira de, né, de promover justiça financeira, fiscal, social, vou falar um pouco mais sobre isso. Né? Não criei essa ideia. Outras pessoas têm falado nisso ao redor do mundo, né? Da necessidade de, já que essas empresas estão tão grandes, algumas têm ativos que são superiores a PIBs de países, certo? Já que essas empresas são tão grandes, elas precisam ser convocadas a discutir também grandes problemas da humanidade, da comunidade global. Né? A manutenção de um ecossistema saudável, sustentável, diversificado, perene e confiável de informação é um problema hoje, né? Numa época em que as convicções, as crenças pessoais tendem a substituir provas, evidências, fatos, né? Né? Quando surge o terraplanismo, o negacionismo, movimentos anti-vacina, é que todos os nossos instintos precisam estar acionados, ligados. Ainda não existe muita clareza sobre como, né, essa proposta da FIGE e da FENAGE, como é que isso poderia acontecer, né? Poderia acontecer mediante o quê? Mediante uma CID. O que é uma CID? É uma contribuição de intervenção de domínio econômico. Ela parece um imposto, mas ela não é um imposto. Entende? Ela é algo que é descontado de alguma atividade econômica e ela tem um determinado fim. Podemos pensar em fundos setoriais. Nós temos fundos setoriais para a infraestrutura de telecomunicações, temos fundos setoriais para o audiovisual, temos fundos setoriais de aparelhamento do judiciário. Quer dizer, nós podemos pensar em soluções. E aí tem um spoiler do livro que é, né, eu pergunto ali, a crise do jornalismo tem solução? A resposta que eu posso dizer é sim e no plural. Entende? Tem soluções. Imaginar uma única solução é pretensioso demais, né? Mas criar uma CID, né, uma contribuição de intervenção em domínio econômico, semelhante a outras que existem, permitiria que esses players, esses gigantes players, pudessem contribuir com algo efetivamente. A meu ver, essa é uma proposta bem-vinda. Ela toca em dois temas essenciais. A necessidade de remunerar o jornalismo pelo uso dos conteúdos.
e a necessidade de discutir o poder dessas plataformas na vida social. Para mim, são duas questões inadiáveis para os seres humanos nesse momento. É, portanto, uma questão de justiça econômica, como eu falei, fiscal e social. Se compreendermos que o jornalismo é uma atividade que atende ao bem comum, se a gente entender que o jornalismo tem um caráter social, porque ele provê a sociedade com produtos e serviços de finalidade pública, ora, então o jornalismo deve ser protegido e fortalecido para que se mantenha sustentável, amplo, universal, né, perene, por aí vai. Taxar as plataformas é uma maneira de reparar os muitos prejuízos que elas vêm causando na indústria, né, jornalística há anos. Não restitui todos os danos causados, não restitui, mas ao menos oferece uma sobrevida ou uma perspectiva, um horizonte para o setor. A taxação não impede que o Google e Facebook continuem a apoiar o jornalismo com seus programas, né? Mas a taxação amplia a possibilidade de mais gente do ecossistema informativo ser beneficiado. Um fundo como esse, abastecido por uma CID ou alguma coisa do tipo, alguma contribuição do tipo, alcançaria os pequenos meios, os coletivos que estão longínquos e fora dos eixos metropolitanos, né? Geralmente o que? Brasília, Sudeste, Sul, né? Poderia alcançar os projetos jornalísticos mais variados, que são desprezados ou esquecidos pelas plataformas nos seus programas. Quer dizer, é uma forma de efetivamente contribuir para o sistema informativo, sem oneração do Estado, sem oneração à sociedade, e uma forma de não depender da caridade ou da boa vontade do Google ou do Facebook. É isso que eu tinha para falar. Esses 10 pontos é muita coisa, eu falo demais, eu falei, eu preveni. É com vocês. É o velho meme do cara falando com o microfone desligado, né? Falou demais, não, Rogério. Obrigado pela clareza de exposição, né? Pela precisão aí de trazer esses pontos que você considera mais importantes. No chat aqui, por enquanto, temos alguns comentários. Ainda não há propriamente uma pergunta. Alguém gostaria de fazer a primeira pergunta? Vou abrir logo para vocês, para a gente não perder tempo. Se não quiser, eu vou fazer. Vamos, gente, vamos. Rogério escreve como fala, muito claro, é um dos comentários. Bom, Rogério, você diz que são soluções, né? Não é a taxação seria uma possibilidade, mas existem outras, né? E no livro você também aponta, mesmo que rapidamente, pela busca de outros modelos de negócios, né? Jornalismo não dependente mais da publicidade, já que a publicidade foi embora, e você é preciso quando traz os números, né? No livro aponta ali que, de fato, a imprensa não dá mais para ser penny press, né? Então a gente tem jornalismos quase que de engajamento, né? Como é que você vê aí o surgimento desses veículos nativos digitais que cobram assinatura, mas que, sobretudo, tem uma identidade menos generalista, como foi a imprensa, a grande imprensa do século XX, né, de falar para todos, com todos, né, e mais segmentada. É caminho, não é caminho, e sobretudo, o que a gente teria a ganhar e a perder com isso? Porque me parece que tem vantagens e desvantagens, na minha avaliação.
Sim, sim. Olha, é claro, hoje eu falei basicamente do quê? Eu centrei muito a minha fala nessa coisa dos fatores exógenos, né? Da sombra das grandes plataformas, que isso vem me preocupando ultimamente, vem me fazendo ler, pensar sobre isso, mas não é só isso, né? É, para enfrentar a crise do jornalismo, a gente precisa fazer muita coisa também de fatores endógenos. A discussão sobre credibilidade ela é central, né? E como eu disse antes, ela não pode ser negligenciada, não pode ser deixada de lado. A gente precisa estabelecer pactos novamente, mostrar que a gente é confiável, mostrar que a gente está próximo, que a gente quer ouvir mesmo, né? Não apenas abrir uma caixa, né, de comentários, não gerenciar, não utilizar isso, não estabelecer um diálogo com o público. É, eu vejo eu tenho acompanhado bastante, né, já que você falou disso, né, de meios digitais e tendo essa preocupação de buscar formas de sustentação, é, a gente tem várias formas, e tem me chamado muita atenção o fato do Intercept Brasil, né, buscar e retroalimentar sempre uma tentativa de, primeiro, falar do jornalismo virtuoso que eles fazem, né? Um jornalismo de fiscalização, um jornalismo que tem impacto, e eles fazem isso mediante o que é, principalmente tendo como ferramenta as newsletters, que são gratuitas, né? O acesso também ao site é gratuito, né? E as pessoas podem aderir e ajudar o site de uma forma que quem pode colocar dinheiro apoia o jornalismo e subsidia para que outras pessoas que não podem também tenham aquele jornalismo livre. Entendem? Então, o que eu percebo é que a equipe, né, o Demore, os outros editores, repórteres, eles vão fazendo um rodízio. Quem assina as newsletters sabe que eu estou dizendo. Eles fazem um rodízio e toda semana tem alguma novidade, alguma coisa. Olha, e eles contam alguma coisa de dentro, certo? Olha, o que a gente está percebendo é que, olha, caiu um pouco a curva de apoio das pessoas. A gente sabe que está no final do mês, mas, ó, a gente está preparando um conjunto de reportagens que a gente vai precisar ter fôlego. Então, pensa nisso daqui a pouco. Quando, entende? Quer dizer, eles tentam estabelecer, é, é, eles continuam fazendo jornalismo, mas eles ainda têm essa preocupação com a solvência, com a sustentabilidade da coisa. Essa é uma realidade da qual a gente não pode se desviar. A minha geração, eu tenho 48, quando eu estava no banco escolar, a gente aprendia o quê? A fazer as técnicas do jornalismo. A gente não se preocupava em como o jornalismo ia chegar até o público ou envolver o público, a não ser do ponto de vista, né, das técnicas jornalísticas, né, mas a gente não se preocupava em modelo de negócio, essa expressão famigerada e tão falada, entende? Hoje isso é inadiável. Temos que nos preocupar também. Fomos arrastados a nos preocupar com isso também, né? Eu vejo que soluções que podem funcionar para o The Intercept Brasil podem não funcionar para o Nexo, por exemplo. Podem não funcionar para o Alma Preta, para o Marco Zero, lá de Recife. Entende? Para algum coletivo de jornalistas focado de nicho de Vitória, de Cariacica. Entende? Sabe? Então, por isso que eu digo que há soluções. Quer dizer, a gente parece que eu estou dando a resposta de acordo. Parece aquele terno de fotógrafo, né? De 3x4, formato universal, né? O gordinho entra, consegue vestir, o magrinho veste. Mas realmente, é que não tem fórmula única. Não tem. Não tem, sabe? O The New York Times foi e voltou com paywall, né? Derrubou, abriu para tudo, depois ele viu que não, que ele precisava erguer o muro novamente, né? Quer dizer, então é necessário que cada empreendimento jornalístico tenha uma estratégia e que não seja uma estratégia única de manutenção disso.
né? Acho que ainda teremos, aí é só um palpite, tá? Acho que ainda teremos meios generalistas, é importante que haja meios generalistas, esses meios generalistas ainda vão sobreviver majoritariamente a partir de publicidade, não é que a publicidade deixou de existir, é que ela mudou muito, né? E com intermediários que são os próprios caras que se beneficiam dela, entende? Hoje todos os grandes veículos estão na mão de Google por conta do sistema que eles buscaram, que eles criaram. Eles sequestraram o mercado publicitário. E aí é complicadíssimo, e não só isso, né? O Google não tem só isso, né? Ele tem também a principal páginas amarelas, né? O principal buscador, referenciador de conteúdo, que é o buscador Google. Pesquisas têm apontado que o quê? Que os primeiros resultados não levam para fora do Google, levam para dentro da própria estrutura do Google. Quer dizer, é jardim murado mesmo, né? Então, eu vejo como positivamente, de maneira positiva, iniciativas como The Intercept Brasil, Marco Zero, Nexo, que vão diversificando. Alguns fazem eventos, outros têm um braço ligado à educação, outro tem um braço ligado à informação, tipo J, né, que faz informação para meios jurídicos. Eles vendem para grandes escritórios análises, relatórios, ok? É uma maneira de você diversificar a carteira, né? Teremos ainda o sistema de publicidade, mas ele não vai ter o peso, ele não tem mais o peso que já teve, né? Tinha uma conta velha, né, da minha época, que era o seguinte, dentro do jornal, né? É, a assinatura e venda em banca pagava o quê? Pagava tinta e papel. O resto era tudo coberto por quê? Por publicidade. Hoje, não sei como é que tá isso, não. Não sei. Entende? Não sei como é que tá. Então, é necessário fazer um resgate dessa proximidade com o leitor. A tentativa de engajamento que o The Intercept faz é muito interessante. É muito interessante, que aproxima as pessoas, né? Recentemente, a Pública fez uma coisa bacana também. A Pública iniciou, está no segundo episódio, um podcast chamado Pauta Pública, que eles trazem os repórteres para falar como é que apuraram aquela matéria. E ao mesmo tempo eles fazem um giro na redação, as pessoas conhecem, a redação se tornam próximas. A gente confia quem a gente acha que está próximo. Estão entendendo? Então, isso é importante também para tentativa de busca de soluções. Eu não lembro, você pode repetir o negócio da vantagem e desvantagem? Que eu não me lembro aqui, eu falo demais, vou ver. Não, eu só, no finalzinho, costurei, assim, porque me parece que o engajamento tem vantagens e desvantagens. Eu estou chamando de engajamento não só quem colabora, no sentido de financiar, de dar um valor por mês, mas de ter uma identificação. É claro, até o jornal generalista tinha algum nível de identificação. Você tinha várias opções, ou algumas opções nos grandes centros, e uma parte do público gostava mais de um, ou do jornal A, outra parte do jornal B, em função de identificação. Mas me parece que a pauta, a concepção, não é só mais tema, não é só mais esses funcionam via colaboração, quase que tem uma identificação ainda mais segmentada, mais sectada, vantagens e desvantagens aí desse modelo. Parece que o Rogério caiu, ou fui eu? Você está aí, Rafa? Para mim estava bem lento também, não sei se é a minha internet daqui ou se é a de vocês, é sempre difícil saber. Eu estava lento ouvindo também? a gente? Para mim, né?
Pode ter sido minha recepção aqui, mas não sei se o Rogério nos ouve. Caiu. Foi ele aí, ó. Carline está dizendo que foi ele. Então vamos aguardar, assim. Entrou. Voltou. Opa. Rogério? Não te ouvimos. Oi, voltei, né? Desculpa. Fica falando mal da plataforma, a plataforma te derruba. Claro, eles me derrubaram. Eles ouvem. É todo momento. Ruim aqui também. Mas eu acho que você tem razão, sabe, nesse sentido, Rafael. É claro, tem um ônus, né? A proximidade com o público significa muitas vezes a adoção de algumas posições, e isso pode contrariar parte do público, né? Da audiência. Né? É um risco, é um risco. Eu imagino que esses empreendimentos tendem a fazer um cálculo desse risco, né? Aproximado, se vale a pena ou não. Né? Então, o que eu percebo, por exemplo, no caso do Nexo, é essa coisa de um compromisso com o contexto, um compromisso de um jornalismo de conhecimento, né? Que tenha um didatismo combinado com a densidade da informação. O The Intercept eu vejo essa coisa de, a gente morde os calcanhares do poder, né? A gente não tem rabo preso, né? Eu lembro de um importante slogan da Folha que era Folha de rabo preso com o leitor. É maravilhoso isso, né? Do ponto de vista do slogan é maravilhoso, né? Então, é um balanço difícil de fazer, Rafael, né? É um balanço difícil e eu acho que tem que estar diretamente ligado com a proposta do veículo, né? Alguns veículos poderão ser mais transparentes nesse sentido. Eu pego um exemplo aqui, né? Um empreendimento que a gente tem aqui em Santa Catarina, que é o Catarinas. Catarinas, ele se professa para fazer um jornalismo com perspectiva de gênero. Entende? Quer dizer, é o nicho que eles vão trabalhar, é o nicho que elas estão operando e elas não abrem mão disso. Isso pode afastar? Pode. Pode. Anunciantes, parte do público, pode. Né? Mas também esperar que a gente ganhe todo o público é uma ilusão. É uma ilusão. Maiara, pela ordem aí de inscrições. A minha questão para o Rogério é a seguinte: eu fiquei pensando muito sobre a conversa que a gente teve na palestra passada, com a professora. Agora me fugiu o nome. Silvia Moretti. Silvia Moretti, exatamente. Quando o Rogério fala que essa crise de confiança é uma questão endógena, eu fiquei pensando um pouco se talvez, ao pensar essa crise de confiança como uma questão própria do jornalismo, a gente talvez não estivesse colocando a conta toda dessa crise de confiança nos veículos e na produção jornalística e retirando aí esse peso de uma crise de confiança que acontece também em outras instituições, né? Será que não é também exógena quando você considera que algumas outras instâncias também estão sofrendo com essa crise de confiança, quer dizer, a ciência, por exemplo, as escolas, né? A gente não estaria, assim, eu falo jornalismo, ele não estaria, então, inserido dentro de uma lógica, de um panorama mais amplo de crises de confiança que estão acontecendo? E aí, a minha segunda questão, essa é a primeira. A segunda é um pouco, acho que a pergunta que você fez, Rafael, sobre essa questão das plataformas e do jornalismo independente. Eu lembrei muito do material do relatório que a gente acabou de fechar, né, que eu citei na aula passada, que a gente vai fazer, inclusive, um lançamento agora na SBPJ. A gente fez um trabalho de mapeamento de 63 arranjos jornalísticos independentes aqui no Ceará.
E muitos deles não possuem sequer site próprio, eles possuem basicamente endereços em plataformas, né? E a maioria, assim, a gente tem um gráfico que mostra que a média deles tem de 4 a 5 redes sociais. Eles, conversando com algumas pessoas, eles indicam que, assim, ó, a gente não tem nem expertise para mexer nessas coisas, mas a gente se sente obrigado a ter, né? Obrigado a ter um YouTube, obrigado a ter uma conta no Facebook, no Instagram. Muitos não são nem atualizados, mas a conta está lá. E aí eu queria ouvir um pouco o Rogério nesse sentido, assim, será que as plataformas estão, de certo modo, também sequestrando o jornalismo independente? Assim? É um trabalho de base, de começar a minar o jornalismo e essas outras saídas alternativas de jornalismo, digamos assim, desde o comecinho? É isso. Obrigado, Mayara, pelas ótimas perguntas. A primeira, né? Sim, pela perspectiva que você aponta, sim, o jornalismo é uma das muitas instituições que estão sofrendo com erosão na sua credibilidade, né? Há uma crise, vamos dizer, holística, vamos chamar assim, que afeta as instituições, né? A gente olha para aqueles barômetros que a Edelman faz, das confianças, né, das instituições, das entidades, e percebe que governos, partidos, igreja, correios, né, Forças Armadas, quer dizer, tudo parece sofrer com isso. Nesse sentido, sim, a gente pode pensar que o jornalismo não está despregado disso, né? Quando eu digo que são fatores endógenos, é que parte o que eu quero dizer, eu ainda não elaborei muito isso, tá? Mas o que eu quero dizer, quando eu digo que ela é endógena, que o problema da credibilidade é algo que também depende da gente. A gente deixa de ser confiável muito por erros, por renúncia dos nossos estándares e de padrões de qualidade ou padrões de ética, porque a gente se desvia do nosso serviço, né? Sendo que os exógenos, né, ligado ali às plataformas, sim, é uma ameaça que vem absolutamente de fora, tá? A segunda questão, hoje mesmo eu recebi o e-mail, acho que de Edgar, da live que vocês vão fazer de lançamento do relatório. Parabéns pelo relatório. Eu já entrei no repositório, já baixei, mas não pude ler, tá? Mas já dei uma olhada, achei bonitão a capa, assim, parabéns. Bacana saber que você está envolvida nessa. E eu tô curioso para ler e conhecer isso, porque isso me interessa muito. Esse dado que você traz, de que boa parte das iniciativas não tem site próprio, eu acho muito temerário. E quando eu digo isso, gente, eu não estou querendo aqui satanizar o veículo de informação que depende, entende? Eu estou do lado dos empreendimentos jornalísticos, né? Não contrário a eles. Eu acho que é uma dependência muito perigosa, porque eles não têm controle nenhum dessas plataformas, das suas contas. Eles não têm poder nenhum, eles não têm gestão nenhuma. Eles não entram num dashboard em que eles vão poder ter acesso a um algoritmo para ampliar a visibilidade ou não. É muita dependência. É muita dependência. Entende? Por exemplo, alguém que entrega uma parte importante, que delega uma parte importante do seu fazer para alguém outro, em que você não tem nenhuma possibilidade de demitir essa pessoa. No meio corporativo tem um velho ditado: você só contrata quem você pode demitir, né? É, porque vai contratar alguém que você não pode demitir, fica muito mais complicado, a fritura acontece. Então, isso me preocupa muito, sabe, Mayara? O argumento que a maioria das pessoas usam quando elas estão nas redes sociais, né, ou quando elas apoiam seus empreendimentos jornalísticos nas redes sociais, é o mesmo, que é o seguinte: nós estamos indo onde as pessoas estão. As pessoas estão nas redes sociais. Mas eu volto a invocar o Morozov aqui. Será que só tem saída por aí, gente? Será que a gente não pode pensar outras saídas? Será? Será que a gente vai poder vai ficar confinado
meia dúzia de possibilidades, não é possível, não é possível. Eu resisto a pensar que só haja saídas pelas redes sociais, entende? Então, é muito preocupante empreendimentos que deixam. Porque, veja, o que pode acontecer? Um empreendimento jornalístico que está só nas redes sociais, se ele produzir um jornalismo de qualidade, mas que, entre aspas, contrarie os termos de uso, ele pode ser banido daquela rede. Né? E a conexão, quem faz a conexão entre ele, o empreendimento jornalístico, e o público? É a plataforma. Nós precisamos de intermediário? Essa é a questão. Precisamos de intermediário? Não sei, eu penso que não. Eu acho que é temerário. Precisamos pensar em saída, sabe? E a sua pergunta, estão sequestrando os meios independentes? Já estão, já estão. Eles comem dos dois lados do sanduíche, nos grandes e nos pequenos. Comem. Pela ordem, Maíra, você quer que eu leia ou você quer falar, Maíra? Quem escreveu é para eu ler? Pode ler. Uma das estratégias utilizadas pelas empresas para superar essa crise do modelo de negócio é se aproximar cada vez mais dos setores de jornalismo e marketing, inclusive pensando em estratégias de distribuição dos produtos jornalísticos. Como o professor analisa essa aproximação? E aí a Laís compartilha da pergunta da Maíra, incluindo a dúvida sobre estratégias como conteúdos patrocinados e publicitários produzidos pelas redações. Pois é, a situação é muito difícil, né? A penúria, a dificuldade, a dependência é tão grande do setor, e o setor não consegue pensar soluções, que ele fica muito à mercê dessas grandes plataformas. Vejam, os jornalistas sempre foram assediados, né? Antes a gente era assediado pelas fontes, pelos anunciantes, por pretensas fontes. Gente que queria sair no jornal, que queria sair na TV, porque achava que era importante, achava que fazia coisas importantes, e sempre assediavam, né? Quem nunca, né, tá ali na redação e fala, ó, desce que tem alguém que quer conversar com você, e você vai ver, é um mala, é um chato ali, que não tem nada de interesse público, né? Então isso sempre fez parte do nosso cotidiano. Agora, o assédio agora, ele tem uma outra natureza, né? São grandes ofertas, é a retórica da gratificação. O que é a retórica da gratificação? É aquilo de te convencer de que você está ganhando com aquilo, de que aquilo é bacana. Talvez até seja bacana, né? Mas movido por interesses que podem, muitas vezes, te aprisionar na sequência, né? Eu volto a dizer, é necessário, quer dizer, não vejo muita possibilidade da gente ter independência editorial se não tivermos independência comercial financeira, né? Garantir a independência comercial financeira, isto é, ter diversas fontes de receita, te dá mais tranquilidade para fazer o jornalismo mais livre possível, né? Aliás, eu estava mencionando aí o The Intercept Brasil, eles utilizam esse argumento. Só que eles falam o seguinte: olha, você é o nosso único patrão, entende? Nos ajude a manter esse jornalismo para valer, mantendo a sua contribuição, entende? A gente não aceita anúncios, a gente não cobra, não tem paywall, né? Quer dizer, então, vocês é que mantêm esse negócio, porque vocês julgam que é importante, que é, que é útil, que é necessário. Eu acho que essa coisa do importante, útil e necessário é algo que nós precisamos resgatar no jornalismo. Precisamos nos mostrar úteis, precisamos nos mostrar relevantes, precisamos nos mostrar necessários. Se as pessoas puderem prescindir do jornalismo, elas vão prescindir. Se as pessoas perceberem que elas podem se formar pelo grupo do Zap,
amigo, elas vão. Vai ser cômodo. Todos nós somos muito parecidos, todos os seres humanos, né? Temos distinções, mas somos muito parecidos em alguns comportamentos. Nós nos guiamos pelas conveniências, pelo conforto, pela proteção, pela sensação de proteção. A conveniência é uma delas. Por que o WhatsApp se tornou uma praga? Porque é muito conveniente. Chega e com um botãozinho você manda para outras tantas pessoas. Você não precisa abrir janela adicional, entende? Um chimpanzé consegue fazer isso, né? Então, sabe, a gente se guia pelas conveniências, nós precisamos ser convenientes para o público, precisamos ser claros, próximos, e nos mostrarmos o quê? Necessários. Esse momento aqui de infodemia, né, de uma pandemia de desinformação, é um momento sensacional para a gente o quê? Marcar a diferença entre jornalismo e redes sociais. São animais de espécies diferentes. É cavalo e zebra, entendeu? São parecidos, mas são bichos diferentes. Entende? Você não vai ver uma zebra lá na prova de turf, sabe? Você não vai fazer equitação numa zebra. Ok? É a mesma coisa, sabe? Então, nós precisamos, nós como jornalistas, né, quem acredita no jornalismo, precisa resgatar o discurso e trabalhar a realidade para que a realidade, né, reforce o discurso de que nós produzimos informação necessária, responsável, eticamente comprometida, apurada, checada. E as redes sociais não tem esse compromisso. Ótimo para elas, ok? Entende? Pergunta do Gerson. Rogério, no texto você fala da queda da Abril e de muitas outras empresas jornalísticas nos Estados Unidos. Como você avalia a situação dos canais de telejornal 24 horas? No Brasil estão sobrevivendo, tendo audiência ou estão desaparecendo? Olha, eu não tenho dados para te falar, Gerson, confesso. Mas alguns movimentos me chamam muita atenção. A chegada da CNN Brasil veio em volta de muita especulação e, né, a dança das cadeiras, né, eles saíram à caça, entre aspas, de vários profissionais. Essa semana a gente tem o anúncio aí do Márcio Gomes, que está indo para a CNN Brasil, para um novo projeto. Ora, é uma aposta, né? Enquanto Globo News estava sozinha, né? Ela nadou de braçada. De repente, a Record veio com Record News e com uma tacada diferente, canal aberto, entende? E não só canal fechado. Era uma estratégia muito mais agressiva, interessante. A Band News veio, não fez muita diferença, né? Ela está trabalhando em alguns nichos específicos, sobretudo agronegócios e outras coisas. E agora a CNN chega e pode, sei lá, promover uma reacomodação de forças. Eu digo, pode promover, eu não tenho bola de cristal. O que eu tenho observado é que, de uma maneira geral, os números são uma curva muito perigosa e descendente para a TV por assinatura no Brasil. Isso os números mostram. É só entrar em sites como teleco.com ou sites como o Telesíntese que mostram esses monitoramentos, né? Olhar para números da Anatel também. A Anatel faz relatórios frequentes, então o número de assinantes é cada vez menor. E isso por conta de quem? Do streaming em vídeo. O streaming em vídeo vem com tudo, e vem forte, e teremos uma briga franca a partir do mês que vem, quando entrar a Disney Plus, né? Quer dizer, por enquanto a Netflix estava muito tranquila, porque a Amazon Prime, embora ela tenha vindo bastante agressiva, o catálogo era muito complicado e interessava muito mais por conta das outras coisas que você tinha, frete grátis, Kindle Unlimited, essas coisas todas, né? Penduricalhos, né? Que a própria Amazon poderia suprir porque ela atua em outros mercados. Então, o que eu posso dizer, Gerson, é que eu não tenho os dados específicos sobre canais por assinatura. Acho que eles têm uma importância tremenda, né? Importante.
A gente viu um refluxo, por exemplo, nos canais, recentemente, dos canais voltados a esporte. A gente não consegue dizer ainda se isso é reflexo de pandemia, né? Ou se é um problema mais agudo, entende? Eu volto a dizer, são importantes. Acho que a chegada da CNN desacomoda, né? Né, uma certa partilha ali que estava um compadrio, que surjam outras, que surjam, né? Outras fontes de informação. Temos aqui 3 pessoas fazendo perguntas sobre mídias sociais. A Maíra pergunta: investir em novas mídias como TikTok e Telegram pode ser uma forma de fortalecer a credibilidade jornalística? Ou são apenas formas de ampliar a distribuição? Ou as duas coisas estão interligadas? Ao fazer isso, as empresas jornalísticas estão atacando o problema central, e aí a Rita complementou, ou ficam reféns de mais plataformas? E a Tamara diz que tem uma pergunta também sobre mídias sociais, que podia fazer junto, Tamara. Tá bom, vou ler então aqui, porque era uma pergunta muito grande. Que você fala ao longo do texto que foi passado para a gente. Dá para me ouvir direito? Dá, né? Sobre a autoridade dos jornalistas como resultado desse capital social, que gera credibilidade, e isso por meio de uma espécie de pacto de confiança entre público e profissionais. Só que aí, nas redes sociais, a gente vê emergir sujeitos tidos como formadores de opinião, e eles têm tomado bastante relevância, né, em detrimento de jornalistas profissionais e sites de notícias. E aí o público passa a adotar esses sujeitos de credibilidade como figuras que eles utilizam como meio de informação, né, credível. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso e o que levaria esses novos, entre aspas, né, regimes de credibilidade e autoridade a essas figuras em detrimento dos jornalistas profissionais. E se você, como você já citou, sobre esses erros dos jornalistas, eu queria saber se você entende essa tomada de credibilidade por essas figuras como apenas um resultado do erro dos jornalistas, ou se tem outros fatores que influenciam. E eu falo isso porque eu vi recentemente uma reportagem falando sobre os professores de história, como eles estão tendo dificuldade atualmente para poder lecionar, porque os alunos chegam a interpelar eles com outros produtores de conteúdo na internet, por exemplo, no YouTube, falando sobre, por exemplo, império no Brasil, que aquilo não existiu, por exemplo, ou até os médicos também falaram que estão tendo super dificuldade por causa do doutor YouTube, que muitos pacientes se negam a tomar as vacinas ou em relação a alguma coisa, inclusive a própria Covid mesmo, em detrimento dessas fontes de informação, né? E como que o público legitima elas, né? E por que isso acontece? Na sua opinião. Ok, Tamara e Maíra. Vou começar pela Maíra, tá? Maíra, eu acho que adotar outras redes, como o TikTok e outras, não aumenta a credibilidade jornalística. Não aumenta. Aumenta o quê? As possibilidades da gente se conectar ao nosso público. Não é a mesma coisa. É como se a gente, o quê? A gente abrisse lojinhas em vários bairros. Entende? Quer dizer, ao abrir 10 lojinhas aí em Vitória, eu tenho a possibilidade, em bairros diferentes, eu tenho a possibilidade, a probabilidade de ser frequentado por gente da cidade toda ou desses bairros, né? Se eu tiver apenas um ponto de encontro, eu, né, reduzo a minha superfície de contato, para a gente usar uma terminologia da física, né? Então, quando a gente se espalha por todas as redes, e essa é uma estratégia, por exemplo, de programas como o MasterChef, né, que se viu aqui no Brasil, né, que se viu muito bem sucedida, né, principalmente no Twitter, né, mas depois em outras, é uma estratégia que tenta ir aonde o público está, aproveitar alguns modismos, mas isso não necessariamente aumenta a credibilidade do jornalismo. O que vai aumentar a credibilidade do jornalismo? Com mais jornalismo. Os problemas do jornalismo não vão ser resolvidos com menos jornalismo, mas com mais jornalismo. Quando a gente mostrar que fazemos algo diferente. Mudem um pouco o seletor e imagine uma outra atividade, ok?
Imaginem, por exemplo, o campo da saúde. Se vocês estão com uma dor, vocês vão procurar um médico, uma médica, um profissional de saúde, certo? Não vão procurar um curandeiro. Não vão procurar, a não ser que vocês não tenham recursos. E aí, naquele momento, né, os recursos que eu digo assim, as possibilidades de chegar até um médico, certo? Então, vocês vão buscar um sistema perito. O jornalista precisa reforçar essa ideia de sistema perito. Né? Então, eu acho que não se ataca o problema central, como a Maíra disse, e, claro, é simpático, é hype, mostra que o jornalismo está sempre se reinventando, mas ele não está se reinventando, na verdade, ele está adotando, né, saídas de exposição, né, e, claro, também, né, está ficando dependente, né, está delegando, está terceirizando essa intermediação com o público, com outras plataformas. Com relação à Tamara, né? Depois, Maíra, se eu não responder, se faltou alguma coisa, você me lembra. A Tamara, né? Bem, chama muita atenção, né, Tamara? Se você for olhar para os números dos YouTubers brasileiros, né? Você olha para os números, dezenas de milhões de pessoas que favoritam, né? Que se inscrevem no Whindersson Nunes, no Lucas Neto, no irmão dele, no Felipe Neto, em outras influenciadoras e coisas do tipo, né? Essas pessoas têm um capital social específico, elas se comunicam de uma forma que, de alguma maneira, os jornalistas não têm se comunicado. Nós não temos, e se tivermos, por favor, me falem, tá? Nós não temos nenhum jornalista que tenha um status semelhante no YouTube nesse sentido. Nós não temos nenhum empreendimento jornalístico no YouTube brasileiro que tenha, sabe, sei lá, 10 milhões. Aí você pode falar assim, Greg News. Ah, mas peraí, Greg News é algo que não é propriamente jornalístico, né? Ele usa de técnicas e roteiristas maravilhosos jornalísticos, mas que usam de humor, usam de crítica social e coisas do tipo, né? Então, chama a nossa atenção, Tamara, há algo ali que nós que podemos aprender com esses influenciadores. Mas volto a dizer, nós não podemos mimetizar, imitar de uma maneira acrítica as redes sociais, né? O jornalismo precisa reforçar o papel que ele tem, ele é único no que faz. O que eu quero dizer com que ele é único no que faz? Nós, como seres humanos, até agora, não inventamos nenhum sistema perene de provimento de informação para a sociedade como o jornalismo. Ele é ruim, ele é imperfeito, ele é cheio de defeitos, às vezes ele é caro, ele é insuficiente, mas é o que a gente tem. Se a gente acabar com ele, o que a gente vai botar no lugar? As redes sociais não vão cuidar disso, porque elas não se ocupam de nos prover de informação. Porque elas são redes, elas, né, não são provedores de um tipo de serviço. Entende? Então, a gente pode aprender com os influenciadores. Quer dizer, de que maneira eles se comunicam com essas pessoas? Que tipo de formas de empatia? Como é que se dá? Por que eu acredito no que fala, sei lá, né, meu filho, por exemplo, segue o Castanhari, né? Você falou da história, né? Quer dizer, o que faz com que a garotada siga o Castanhari, que fala de história, e venha confrontar o que o professor está dizendo? É uma crise de autoridade que nós temos aí. É uma crise de autoridade que nós precisamos investigar e discutir melhor isso, né? A autoridade, outro dia estava discutindo isso com o pessoal da Bahia, né, da UFBA, num evento bem bacana. A autoridade, ela pode ser estabelecida de duas maneiras: ou pela força, ou pela legitimidade, né? Em sistemas em que eu posso impor a força, né, o pai fala, não, por que não? Né? Ele está impondo a autoridade de uma maneira violenta. E essa maneira violenta vai ter uma reação, uma hora, né? A tristeza, a quebra de um laço afetivo, por aí vai, né? Agora, impor a autoridade mediante estratégias de legitimidade, de conhecimento, né? De apuro, né? De comprometimento ético, de clareza,
A gente pode citar um monte de, né, de elementos. Me parece ser o melhor caminho, impor a autoridade, ou não impor a autoridade, né, mas revestir-se de autoridade mediante uma legitimidade. O jornalismo precisa resgatar a ideia de que ele é um legítimo provedor de informação para a sociedade. Logo, é o lugar que as pessoas têm que procurar para ser informadas, com clareza. Porque se eu quero ver, por exemplo, eu quero ver uma paródia, eu vou ver um canal de YouTube paródia. Claro que eu vou ver. Entende? Claro. Né? A gente acabou aqui no PPG-JOR, né, nosso programa de pós-graduação, a gente acabou de terminar um processo seletivo. E um dos mestrandos chegou com a proposta de investigar viabilidade comercial de empreendimentos jornalísticos no YouTube. Vai começar agora, né, em novembro e tal. Nós estamos com esse calendário louco. Eu tô louco para ver isso. Tô louco para ver isso. Né? Que realmente é algo que a gente precisa ver. Se isso é viável, se há em outros lugares algo que possa se tornar uma espécie de receita, né, uma fórmula que venha gerar receitas, né, e seja fundamental. Tá? Ô, Rogério, só complementando aqui mais um pouquinho, você falou dessa coisa do jornalismo e do jornalista se restabelecer enquanto legítimo provedor de informação, enfim. Isso também não coloca muita carga no jornalista, sabe? Não detém somente a ele esse monopólio da verdade, sabe? Eu sou o detentor da verdade, das informações verdadeiras. O que você acha disso? Não, eu acho que vem um peso muito forte, tá? Mas, historicamente, a sociedade delegou ao jornalismo um tipo de trabalho, né? Que é o quê? É sair às ruas, recolher alguns estilhaços da realidade, montar a coisa para ela fazer sentido e devolver para a sociedade. Né? Historicamente, a sociedade delegou isso para a gente. Talvez nós precisemos refazer esse pacto, reduzir um pouco dessa carga e mostrar que, olha, um tipo de conhecimento específico do mundo relacionado às pessoas, às coisas que acontecem, crônico, isto é, ligado ao cronos, ao tempo, ao presente, ou, né, a nossa cronologia, é feito por um tipo de perito, entende? Que é o jornalista. Né? É claro que isso não impede que os amadores entrem, sabe, Tamara? Por exemplo, médicos continuarão existindo mesmo que a gente faça uma campanha massiva de treinamento das pessoas para que elas saibam atuar como fazer primeiros socorros. Os médicos continuarão a atuar, né? As pessoas hoje têm possibilidades tecnológicas de fazer, né, jornalismo com um aparelhinho desse aqui, né? Ou fazer atos de jornalismo, como diz um autor americano. Né? Então, só que a gente precisa, de alguma maneira, eu penso, construir ou resgatar essa legitimidade histórica de ser o provedor, ou não ser o provedor, mas ser provedor de informação para a sociedade. Informação de qualidade, informação confiável, entende? De prestação de serviço. Pela ordem aqui, Delan. Cara, essa conversa minha pergunta ia ser lá no começo, já mudou tudo, já embolou o meio de campo. Mas só algumas considerações rápidas. Eu gostei muito da radicalidade do Rogério, eu acho que ele radicalizou até mais desde o livro, né, com a questão das plataformas, eu tenho total concordância. Eu acho que temos que fugir do dilema das redes, tanto o solucionismo tecnológico do Vale do Silício, como também a ideia também muitas vezes colocada do boicote, simplesmente, também às redes, porque, de fato, a esfera da plataformização, ela está sendo um mediador dos mais perigosos e terríveis dessa versão do capitalismo tardio que a gente tem se construído, pelo menos desde a década de 70, né? Ou seja, é uma consagração mesmo de um determinado modelo que tem transformado as bases do mundo do trabalho, as bases também das sociabilidades que a gente desenvolve, e, ao mesmo tempo, sendo esse contato que o Rogério fala, né, entre o público e o produtor de informação, porque é uma esfera de circulação econômica, se a gente for pensar bem.
Então, se antes a gente fazia uma crítica contundente aos oligopólios de comunicação, que, em certa medida, arquitetavam o jornalismo, a gente tem hoje um mecanismo de circulação, não necessariamente de produção, que também arquiteta a forma como esse produto vai ser elaborado e vai ser circulado. Mas aí, ao mesmo tempo, fica para mim uma questão que e aí tendo concordância com o princípio político de que tem que ser fora dessas esferas, né? Mas como construir iniciativas, Rogério, que também não caiam naquilo que esse novo modelo, e aí são vários adjetivos para o capitalismo, para mim ainda é capitalismo, né? Mas enfim, né? Seja de vigilância, seja de plataformas, do GNSEC, seja da Xoxana com o capitalismo de vigilância, ou o capitalismo Big Tech do Fux, ou enfim, né? A gente tem vários aí adjetivos, mas, ou seja, essa nova roupagem, né, do modelo do metabolismo do capital contemporâneo, ele precisa ser desconstruído, ao meu ver, de uma forma um pouco mais radical, e que não reafirme um espectro que também povoa essa plataformização da vida, que é o eu-SA, ou seja, a formulação neoliberal do empreendedorismo como o modelo produtivo, vamos chamar assim, da contemporaneidade. Ou seja, no neoliberalismo, e aí indo via também de vários autores, vai estar lá no Gramsci de Americanismo e Fordismo, mas a gente pode ter mais contemporaneamente o Dardot e o Laval falando disso, né, da construção do eu-SA, da construção do empreendedor, o faça você, o coletivo que é uma empresa de si mesmo, e aí jogando para o jornalista, que antes era um contratado de uma redação, e que não mexia com dinheiro, não mexia com administração, não mexia com marketing, tem que se tornar uma espécie de caça-likes, caça-níqueis, ou até, em certa medida, no final da conversa de vocês, um influencer, né? Então, fica para o jornalista uma reestruturação que, às vezes, não estou dizendo que está na sua fala isso, Rogério, mas me preocupa porque eu estou buscando também saídas, mas às vezes cai um pouco para esse espectro do eu-SA. Então, assim, a gente precisa construir iniciativas, tá na empresa não dá, na plataforma não dá. E eu queria que você falasse como que você vê, se existe uma outra via possível, né, que não caia num novo modelo do jornalismo. Aí eu tenho concordância que o mundo sem jornalismo é pior do que ele tem sido, né? Assim, então, acho que a gente também tem discutido um pouco isso na disciplina. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê essas saídas, talvez de novos arranjos, ou e o pessoal, né, do CPCT aí está chamando de novos arranjos e tal. Eu não sei, né, mas como que a gente pode ter uma praxis jornalística que não caia no estigma do eu-SA, do empreendedorismo, de uma governamentalidade neoliberal, e que, ao mesmo tempo, tenha poder de reconstruir outras compreensões também tecnológicas, né, que não seja simplesmente também o bloqueio não, digo o boicote. Falei bloqueio pensando em boicote. O boicote das redes, porque, de fato, também a gente nunca resolveu muita coisa com boicote, né, cara? Assim, então, não sei, eu queria que você tecesse algum comentário sobre esses apontamentos. Não sei se foi muito claro. É que tô aqui pensando nas ideias, te ouvindo e ao mesmo tempo buscando essas soluções. Olha, sabe, Rafa, eu concordo, assim, sabe, a gente pode, né, colocar o adjetivo que quisermos, mas continua sendo capitalismo, né, e capitalismo cada vez mais concentrado, né, e com a expoliação dos trabalhadores, né, o trabalho que o terceiro Rafa, né, o Rafael Groman, faz aí de observar os trabalhadores de plataforma e como isso vem acontecendo, dá uma dimensão do tamanho do problema que nós temos, né? Eu estava ouvindo hoje cedo o podcast do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que chama-se Ouvir Direito, e ele trata justamente disso. Ele fala assim, olha, trabalho de plataforma é bom para quem? Entende? Então, é um momento muito agudo. Claro que eu não estou aqui propondo o boicote às redes, né? Só que nós precisamos discutir a nossa relação com elas. Nós precisamos discutir, né? Nós fomos, de alguma maneira, tragados por elas. As grandes plataformas, elas mudaram, volto a dizer, não só o capitalismo, mas a vida social contemporânea. Elas mudaram a internet não era assim, né, e se tornou ali aquilo, né, um bairro, né,
muito bem administrado, né? Não é um condomínio da Barra, né? Onde mora, bom, vocês sabem quem mora. Então, então não é tão bem administrado e tão bem frequentado, mas ainda é algo muito controlado. A internet perdeu muito da sua potência, da sua pluralidade. O jornalismo também, as outras iniciativas também, né? Não estou advogando o boicote às redes, nós precisamos discutir. Nós precisamos, eu acho que o dilema das redes, né, o documentário, ele tem, muita gente estava se queixando, eu acho que tem alguns aspectos positivos que são trazer, dentro de uma própria plataforma, né, uma discussão sobre o poder disso, né, e de alguma maneira colocar o assunto na mesa, né, nós precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre como os nossos dias, as nossas horas, os nossos minutos são tragados por um tipo de dedicação para a qual nós não somos remunerados, somos, muito pelo contrário, somos surrupiados em nossos dados e metadados, né? Então, a gente precisa discutir isso. Eu tenho me interessado muito em ler alguma coisa sobre legislação antitruste, mas ainda sei muito pouco da legislação dos americanos. Eu acho que essa é uma coisa que eles precisarão enfrentar, né? Agora mesmo, né? O governo americano iniciou um processo contra a Google que é o maior processo dos últimos 20 anos. E os alunos são muito jovens aí, mas no final dos anos 90 nós já tivemos, a gente já viu isso, né, contra a Microsoft, né, Bill Gates já teve que, sabe, partilhar o seu negócio, porque chegou um momento em que 97% dos computadores americanos estavam saindo das fábricas com o Windows embarcado, o sistema operacional embarcado. Entende? Então, a gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir hoje que a gente tem basicamente o quê? Duas tendinhas de apps, né? Você tem aí Apple e tem Android. É só isso que a gente tem. O mundo é isso. 8 bilhões de pessoas, é só isso que a gente tem. O nosso capitalismo só pode prever isso. Então, eu acho que nós precisamos pensar. Eu acho que o grande desafio agora, Rafael, se eu pudesse falar alguma coisa, tentemos desafiar o pessimismo de imaginar que só tem uma solução, né? A gente precisa se desafiar. Será que não pode mesmo? Será que a gente não consegue? Eu acho que o Morozov ele acerta muito quando ele fala que esse pensamento lá do Vale do Silício nos aprisiona, sabe, nos torna inertes. A gente não consegue pensar isso além da caixa, para usar essa expressão que todos gostam. Né? Então, a gente é um bichinho criativo, entendeu? Telencéfalo desenvolvido, polegar em pinça. A gente chegou aqui e a gente inventou coisas maravilhosas, a gente inventou poesia, inventou política, inventou a guerra, mas também inventou, sabe, um chip da Intel, que é maravilhoso, né? Que te faz milhões de coisas, computadores, redes sociais. A gente inventou o amor romântico, sabe? A gente pode pensar em outras saídas. Eu quero pensar em novas saídas, né? Me ajudem, nos ajudem, né? Pergunta da Carlile vai bem na direção do que Delan estava falando. Me parece que há uma percepção que antes das plataformas o jornalismo não reproduzia interesses de oligopólios midiáticos e que a democracia liberal era alimentada por esses interesses. Claro que as plataformas são uma versão mais perversa do capitalismo, que vem da disrupção provocada pela mercantilização total da vida. Mas a crise do jornalismo tradicional não seria consequência da construção de uma nova lógica de mundo e sociabilidade? E aí não estaríamos falando de uma crise específica do jornalismo, mas de um novo modo de operar a vida? Pô, Carlile, matou a pau. Eu não sei responder isso, entendeu? Claro que sim, né? Eu acho que você tem muita razão em desnudar essa coisa, que parece que os problemas apareceram agora. Não, os problemas não apareceram agora, né? Só que agora, a gente vive o agora. A gente não consegue mudar, né, o passado. Então, se a gente puder interferir agora, se a gente puder, por exemplo,
discutir seriamente uma, né, a quebra dos monopólios, a pulverização de mercados, a possibilidade de regras de regulação que permitam que outros players atuem no mercado e disputem a atenção, recursos como, né, em situação mais ou menos justa, melhor, entende? Mas, eu queria poder fazer perguntas tão boas quanto essa. Porque resposta eu não sei, eu não tenho, desculpa. Eu vou pedir licença aqui ao Gerson para inverter a ordem e dar a palavra à Laís, que ainda não falou, e aí depois a gente faz a pergunta do Gerson. Laís. Oi, boa noite, vocês me ouvem bem? Ah, tá, que tá um pouco ruim a internet aqui. Então, Rogério, é muito interessante, né, todo esse debate. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão do que muda, né, com essa distribuição do jornalismo dependente dessas plataformas. Enfim, e aí uma coisa que me veio, e acho que a gente talvez não pautou ainda especificamente, foi a questão do formato, né, de como fica esse formato nessas plataformas, que eu acho que também tem um debate de reinvenção do jornalismo, né, da notícia que precisa estar numa legenda de Instagram, que precisa se desdobrar nos stories do Instagram, em cada um dos formatos dessas plataformas, e acho que tem esse discurso de reinvenção, de plataformas transmídia, mas que também ignora essa dependência de distribuição. Então, queria saber como você problematiza isso do ponto de vista de formato, de apuração, de narrativa jornalística, assim, de como que isso vai ser colocado nessas plataformas. É isso, obrigada. Obrigado, Laís, pela pergunta. Olha, eu encaro o jornalismo como uma atividade extremamente dinâmica, né? Desde sempre, o jornalismo foi sempre, e os profissionais, né, foram desafiados a adotar novos aparatos tecnológicos, foram desafiados a adotar processos diferentes de produzir e difundir os conteúdos. Então, é parte do nosso jogo, né? Quer dizer, quem quer uma vida mansa, quem quer tédio, não vai ser jornalista, né? Busca outra coisa, né? Sabe? Porque aqui, como dizia o Muricy, né? Aqui é trabalho, né? E é uma loucura mesmo, né? A gente tem que sempre buscar novos formatos. Eu sou permeável a isso. Eu acho que é bacana, a gente se desafiar e de alguma maneira reembalar a informação de acordo com o público, de acordo com as regras do locutório, né, das pessoas que estão ali. Mas sempre com muito critério. Se não me engano, foi no domingo passado agora que uma das críticas da Ombudsman da Folha era justamente essa, que a Folha tinha, né, errado no tom ali, ao fazer uma chamadinha, acho que no Twitter, não sei se era o Facebook, se me ajudem aí, né, que ela havia perdido a mão ali, querendo fazer uma gracinha com algo que, sabe, mais desinformava ou gerava um ruído. Temos que tomar cuidado nesse sentido. Eu acho que as plataformas ou os meios que escolhemos para comunicar são meios, né? Eles ajudam a formatar, né? Imagina um líquido, ele pode passar por uma espiral, pode passar por um cano, uma manilha, quer dizer, mas aquilo tudo vai apenas conduzir algo que tem que chegar água do outro lado. Temos que nos preocupar que chegue água, né? Da maneira como ela entrou, entende? Então, eu acho importante, desafiador que as redações tenham que fazer isso, mas faça um alerta, né? O segundo alerta, o primeiro alerta a gente não pode, né, mimetizar as redes sociais, fazer gracinha à toa, né, se distanciar, porque aí sim a gente erode, né, a própria credibilidade. Mas o segundo alerta que eu faço é que a criação dessas muitas possibilidades significa o quê? Muito mais trabalho para o jornalista. Muito mais trabalho. Entendeu? Quer dizer, aquilo que era o cara polivalente, ele tem que fazer milhões de muitas coisas mesmo.
Entende? O cara vai ter que cobrir duas coisas, depois ele tem que fazer pro broadcast, depois ele tem que mandar pro Twitter, aí ele tem que fazer um fio no Twitter, depois ele tem que fazer uma dancinha no TikTok. Porra, desculpa, mas, né? Há um limite aí. É um limite, né? Que é um limite humano. E, claro, né? É um acréscimo na hiperexploração do trabalhador, da trabalhadora. Né? Me preocupa isso. Gerson pergunta, um sistema de conselho de jornalistas poderia ser uma forma de proteção da categoria, no que tange aos critérios do jornalismo e das plataformas, de usarem do labor dos jornalistas e também de se ter pelo menos um marco regulatório da categoria? Ou essa questão ainda é vista como retrocesso pela categoria jornalística? Eu não sei como é que está isso agora, que... tá? Quando se tentou, né, discutir um Conselho Federal de Jornalismo, uma ordem de jornalistas brasileiros, a gente teve uma cisão forte na categoria. E a coisa não foi para frente, tá? Eu defendo a criação de um órgão regulador que possa estabelecer o que? As relações entre o jornalismo e a sociedade. A exemplo do que temos, né, com o Conselho Federal de Medicina, que temos como, né, uma ordem dos advogados, quer dizer, agora, eu sou cético que ele possa resolver algo maior como essa coisa avassaladora das plataformas, né? Eu acho que um conselho pode ter uma autoridade que ajude na organização também do jornalismo para além da questão sindical. A gente já tem a FENAGE, já tem os 32 sindicatos, ok, isso é importante, não tenha dúvida, né? Esses caras vão ali para as mesas de negociação, discutem pauta de reivindicação, definem, né, regras de acordo e convenção coletiva de trabalho. Um conselho não faria isso, né? Mas isso poderia, de alguma maneira, produzir um efeito unificador da categoria em torno de algumas questões, né? Eu acho que, por exemplo, a Abrage, ultimamente, mais que a ABI, vem tomando a frente de algumas coisas que são interessantes, que poderiam ser interessantes para um conselho. A defesa da lei de acesso à informação, né? A defesa à liberdade, ao exercício profissional do jornalista, as relações com a democracia, entende? Então, a Abrage, de alguma maneira, tem se movimentado nesse espectro, que poderia estar próximo de um conselho. Não quero dizer que a Abrage seja o conselho, não. Né? Eu acho que o conselho poderia trafegar em algo nesse sentido, mas eu não sei dizer como é que nós estamos em termos de categoria. A imagem que eu tenho é que ainda isso não está claro para a gente. A coisa foi muito mal interpretada à época, e sempre quando se fala de regulação no Brasil, principalmente na área da comunicação, quando se fala de regulação, sempre as pessoas pensam na palavra maldita chamada censura. Sempre. Né? Então, perda de liberdades, é sempre assim. Né? A gente precisa reconduzir esse discurso de uma outra maneira em que a gente não caia numa discussão binária e empobrecedora. Não é só isso. Entende? Mais alguém? Ainda temos aí um tempinho para explorar o Rogério. Não? Bom, então eu vou fazer uma última perguntinha. Rogério, você fala do jornalismo como sistema perito, ele é um sistema perito e precisa se colocar e precisa se fazer ver, né, e precisa cumprir com um papel de sistema perito, no caso, perito em fornecer informação de qualidade. E me parece que o fact-checking é uma forma que as grandes empresas jornalísticas e também alguns projetos, né, encontraram de se fazer ver e de exercer, se colocar como sistema perito no campo da informação. Mas eu acho que esses projetos, de algum modo, eles são uma resposta um tanto quanto reativa, né, do que está aí, e é uma resposta que está pautada, sobretudo, nesse sistema de desinformação
que se configurou e pelo qual a gente atravessa, né? Então, será que também não era bom, e aí a pergunta tem bastante de retórica, mas será que não era bom também, né, já que é sistema perito, ou pretende e se coloca e promete ser sistema perito, investir também, não só reativamente à desinformação, mas investir mais em mais e melhor jornalismo? Sim, acho que sim, acho que sim. Sabe, importante, são importantes as iniciativas né, de checagem, as agências, né? É claro que elas são muito limitadas, né? A gente publica dezenas de milhares de informações todos os dias e a gente tem aí algumas dezenas de informações que são checadas pelas agências, né? Então, elas têm limites, mas elas são importantes. Mas, assim, também podem dá a impressão de que são elas as certificadoras do que é verdade e do que não é, né? Tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, né? Acho que elas são importantes, concordo contigo que é uma resposta, né, uma atitude reativa, né? Alguns veículos criaram, né, tipo, divisões em que eles fazem checagem, acho que isso é muito legal, isso é muito importante. Volto a dizer, os problemas do jornalismo precisam ser resolvidos com mais jornalismo e não com menos jornalismo, né? Então, volto a dizer que resgatar credibilidade é investir, né? Em muitos setores econômicos, quando as coisas estão ruins, eles não cortam, eles reinvestem. Que eles precisam o quê? Eles precisam dinamizar, né? E sinalizar para o seu mercado de que aquele mercado não está se autodevorando, mas que ele está passando por algo que é, né, um tremor de terra, mas, poxa, né, isso vai passar e a coisa vai continuar, é necessário demonstrar isso, né? Eu concordo contigo, né? Precisamos incentivar outras formas e pensar, né? A gente, há 10 anos atrás, a gente não pensava em agências de checagem de fatos. Hoje elas são uma realidade, tem até uma instituição internacional nesse sentido, né? Mas os desafios para conter e enfrentar, né, essa desordem informativa, esse momento de desinformação são imensos, né? A gente tem hoje aí, né, pelo menos 25 projetos de lei no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas tentando punir fake news, certo? É importante que os legisladores se preocupem com isso, mas sejamos claros, a gente não acaba com fake news por decreto. A partir de amanhã, né? Saiu o decreto, não pode, não é assim, né? Sem contar os atravessamentos, né? Sem contar os atravessamentos. Uma lei que está sendo discutida agora no Congresso Nacional, que é a lei da liberdade, da responsabilidade, da transparência, já está sendo chamado de PL das fake news, porque os caras estão enviesando por aí. E mais, o lobby das empresas de comunicação está trazendo também a questão dos direitos autorais para a lei. Está uma bagunça isso. E está avançando no Congresso Nacional, né? Felizmente tem aí segmentos articulados que estão tentando conter e trabalhar por uma redução de danos, mas isso ilustra a complexidade do problema que nós temos em mãos, né? Temos um problema que é o do quê? De um grande ecossistema perene capilar de desinformação. Temos uma sociedade que está porosa, permeável à desinformação e reativa à autoridade, à legitimidade, à credibilidade das instituições. Então, tudo isso, né, junta a fome com a vontade de comer, né? É isso que permite que o negacionismo aflore, que o anticientificismo aflore, né? Que os tios do Zap, né, fazendo o seu estardalhaço, que eles conduzam o debate público dentro do grupo, entende? Isso, né, num ambiente que é todo regrado por plataformas, um punhado de plataformas, né? Quer dizer, quem tem Facebook,
tem Instagram e tem WhatsApp e tem outras coisas mais. Quem tem Google, outros milhões de coisas, YouTube, quer dizer, são 2, 3, é muito complicado. Nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos pulverizar esses gigantes, né? Porque eles, e aqui eu quero citar o Pucci, porque estava conversando com ele outro dia, ele fala assim, Rogério, esses caras não colocam só em risco o capitalismo, né? O poder deles é incompatível com a democracia. E é algo para a gente discutir, né? Quer dizer, quando você tem uma empresa que ela tem um poder que é superior a de uma nação que é legítima, que é reconhecida por outros, que aquela empresa, né? Ela coloca em risco as coisas que a gente veio construindo nas últimas décadas, uma ordem que a gente foi tentando lapidar, que ainda é muito imperfeita, mas é um horizonte. Ora, a gente tem que discutir isso. Isso não é novidade, né? O Dave Eggers escreveu aquele livro, O Círculo, já há anos, já virou até filme, um péssimo filme. O livro é bom, leiam o livro. Mas ele já contava de um grande conglomerado que, sabe, que se apossa, inclusive, do sistema eleitoral, ou da possibilidade de escolher, né, os representantes que vão definir os rumos de uma sociedade, né? É um desafio imenso, entende? Eu acho que a gente tem uma escolha, ou sofrer calado ou berrar, né? Eu estou quase ficando sem voz, mas eu vou berrar até ficar sem voz. Ou quando vocês derrubarem essa conexão. Muito bem. Quer fazer falar alguma coisa, Belan? Bora derrubar essa conexão, infelizmente. E vamos gritar junto. Queria agradecer, Rogério. A gente vai estar depois virtualmente na SBPJ, uma pena que não vai ter um botequinho, né? Mas quem sabe ano que vem a gente volta para o Ceará, né? Saudade do botequinho, né, meu filho? Aí. Valeu. Brigadíssimo, Rogério. Então, a satisfação, prazer receber você aqui. Vamos continuar conversando, porque tem muita coisa mesmo para ser pensado, para ser dita. E até uma próxima vez. Obrigado também pelo convite. Sigam-me nas redes sociais, brincadeira, mas piada velha, né? Mas obrigado pelo convite e esperamos atravessar logo essa tormenta da pandemia para enfrentar outros problemas aí, né? Abraço, saudade de vocês. Valeu. Valeu, gente. Obrigado a todos.